Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre o gráfico da função logarítmica. Tranquilo? O primeiro exemplo que eu gostaria de discutir com vocês é esse aqui, ó. Construir o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. O gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. A fim da gente ter uma ideia de como será o esboço gráfico dessa função, eu vou marcar aqui no plano cartesiano alguns pontos pertencentes ao gráfico de f, tá? Para isso, eu vou escolher alguns x, né, para a gente determinar as suas imagens. O primeiro x que eu vou escolher aqui é o 1, e vou determinar o f de 1. Olha só, o f de 1 vai ser igual a log de 1 na base 2. Né? Para a gente calcular o f de 1, substitui o x por 1. E o log de 1 na base 2, conforme nós discutimos, isso dá 0. O logaritmo de 1 em qualquer base b dá sempre 0. Bom, então olha só o que a gente tem. A gente tem f de 1 igual a 0. Se f de 1 é igual a 0, pessoal, significa que o ponto de coordenadas 1 e 0 pertence ao gráfico de f. Essa é a definição de gráfico, né? f de 1 igual a 0 significa que o ponto de coordenadas 1 e 0 pertence ao gráfico de f. Vou marcar esse ponto aqui no plano cartesiano. Olha só. Como a ordenada é 0, esse ponto está sobre o eixo das abscissas. Está sobre o eixo x. Bem aqui, ó. Aqui está 1, ó. Pronto. Aqui está o ponto de coordenadas 1 e 0. Vou escolher um outro x, por exemplo, 2, e vou determinar a sua imagem. Olha, eu vou calcular agora o f de 2. O f de 2, de acordo com a função f, vai ser o log de 2 na base 2. E o log de 2 na base 2, isso vai dar 1, né? Logaritmo com logaritmando igual a base, o resultado é sempre 1. Bom, então olha o que a gente tem, pessoal. A gente tem o seguinte, f de 2 igual a 1. f de 2 igual a 1 significa que o ponto de coordenadas 2 e 1 pertence ao gráfico de f. Vou marcar esse ponto aqui no plano cartesiano. 2 para x, 1 para y. Como é que a gente faz mesmo? A partir daqui você projeta uma vertical, a partir daqui você projeta uma horizontal. O ponto de encontro é o ponto em questão. Muito bem. Vou escolher um outro x, mais alguns na verdade, né? Não vou escolher 3, pessoal. Por que não convém a gente escolher x igual a 3? Porque aqui eu vou ter log de 3 na base 2. Esse a gente não sabe o valor, né? Então vamos escolher números que a gente sabe calcular o seu valor, o logaritmo desses números na base 2. Por exemplo, o 4. Eu vou calcular o f de 4. Olha, f de 4 vai ser igual a log de 4 na base 2. Log de 4 na base 2. E o log de 4 na base 2, isso vai dar 2. Bom, isso significa, então, que o ponto de coordenadas 4 e 2 pertence ao gráfico de f, não é isso? f de 4 igual a 2 significa, por definição, que o ponto de coordenadas 4 e 2 pertence ao gráfico de f. Então, vou marcar aqui o 4 no eixo x, aqui está o 3, aqui está o 4 no eixo x, marca o 2 no eixo y, marcou 2 no eixo y, aqui você projeta uma vertical, aqui você projeta uma horizontal. Ó, o ponto de encontro é o ponto em questão. Aí, vamos lá. Só mais um aqui positivo. Só mais um maior do que 1, melhor dizendo. O 8, por exemplo. O 8. E vou calcular agora o f de 8. O f de 8 é o log de 8 na base 2. Tá, pessoal? Novamente, não convém aqui você escolher o 7. Aí você vai ter aqui o log de 7 na base 2. Qual é o seu valor? A gente não sabe, né? Então, o log de 8 na base 2, isso vai dar 3. Como é que eu sei que é 3? Porque a gente pode estar pensando assim, conforme eu discuti com vocês lá na definição de logaritmo. O log de 8 na base 2, pessoal, é um número a que eu devo elevar a base 2 para que a potência fique igual a 8. Qual é o número a que eu devo elevar a base 2 para que a potência fique igual a 8? É o 3, porque 2 é o cubo, dá 8. É assim que a gente faz alguns logaritmos de maneira rápida. Bom, então isso significa que o ponto de coordenadas 8 e 3 pertence ao gráfico de f. Então aqui está 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está o 8, marca 8 no eixo x, marca 3 aqui no eixo y. Aqui você projeta uma vertical. Aqui você projeta uma horizontal. O ponto de encontro é o ponto em questão. Esse ponto pertence ao gráfico de f. Bom, eu tomei aqui valores de x maiores do que 1, tá vendo? Valores de x maiores do que 1. Agora vamos tomar alguns valores de x menores do que 1. X negativo não pode, né? Não faz parte da definição de logaritmo, né? Log de números negativos não existe.
só de números maiores do que zero. Então, eu vou tomar aqui, por exemplo, 1 meio e vou calcular o f de 1 meio. Olha, o f de 1 meio vai ser o quê? Vai ser o logaritmo de 1 meio na base 2. Quanto é que vai dar isso? Vai dar menos 1. Você pode estar procedendo aqui como a gente fez no item anterior, olha, como a gente fez para calcular o log de 8 na base 2. Como é que você deve se questionar? Qual deve ser o número a que eu devo levar a base 2 para que essa potência fique igual ao meio? É o menos 1, porque o 2 elevado a menos 1 dá o 1 meio. Então, f de meio igual a menos 1, o que isso significa? Significa que o ponto de coordenadas meio e menos 1 pertence ao gráfico de f. Então, o meio está aqui, olha. Entre 0 e 1 está o meio, olha. O meio está aqui, o menos 1 está aqui, aqui você projeta uma vertical, aqui você projeta uma horizontal, pronto, o ponto em questão. Muito bem, só mais um. f de 1 quarto. f de 1 quarto. O f de 1 quarto é o log de 1 quarto na base 2. Pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que o log de 1 quarto na base 2 é o menos 2, porque menos 2 é o expoente a que eu devo elevar a base 2 para que a potência fique igual a 1 quarto. 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. Então, isso está dizendo que o ponto de coordenadas 1 quarto e menos 2 pertence ao gráfico de f. Então, 1 quarto está aqui, exatamente entre 0 e 1 meio. Aqui está 1 quarto. Aqui está o menos 2. Aqui você projeta uma vertical. Aqui você projeta uma horizontal. Pronto, já dá para a gente ter uma ideia de como será o esboço gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Vamos juntar os pontos aqui? Ó, vai ser algo mais ou menos assim. E continua, tá? E continua infinitamente. A gente observa que, à medida que o x cresce, o y também cresce. Então, aqui, olha, vai numa crescente. E aqui, olha só, à medida que x se aproxima de zero, as imagens decrescem sem limite. Então, olha, acontece isso aqui em termos gráficos. Não toca o eixo y, tá, pessoal? Não toca o eixo y. Se tocar o eixo y, você está dizendo que o zero pertence ao domínio dessa função, né? O zero pertence, e não pode acontecer, tá? Não pode tocar o eixo y. Então, olha, aqui está o esboço gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Log de x na base 2. Bom, pessoal, suponha agora que eu queira esboçar o gráfico da função f de x igual a log de x na base meio. F de x, um outro exemplo agora. Quero esboçar o gráfico da função f de x igual a log de x na base 1 meio. Observe que aqui foi base 2, aqui base 1 meio. Aí você poderia estar me questionando, mas professor, não vou ter que fazer essas contas aqui todas de novo? Não. Aqui a gente vai pensar diferente. Vamos pensar nas propriedades. Olha só, pessoal. Em uma das aulas aí que eu ministrei anteriormente, eu fiz uma observação acerca de gráfico que foi mais ou menos o seguinte. Suponha que você conheça o gráfico da função f e queira construir o gráfico da função g de x igual a menos f de x. G de x igual a menos f de x. Tá? Suponha conhecido o gráfico da função f e você queira esboçar o gráfico da função g. G de x igual a menos f de x. Esse menos aqui, pessoal, tem por finalidade refletir o gráfico de f em torno do eixo x. O papel desse menos é refletir o gráfico em torno do eixo x. Se o menos estivesse aqui, olha só, o papel desse menos seria refletir o gráfico em torno do eixo y. Aqui reflete em torno do eixo x, aqui reflete em torno do eixo y. Lembraram disso? Se você não lembrou, não assistiu aquela aula, não tem problema. Acredita em mim que é mais pura verdade. Se tem um menos aqui do lado de fora, o papel desse menos é refletir o gráfico em torno do eixo x. Então tá. Agora eu quero esboçar o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Vou até mudar aqui, já que o f é o log de x na base 2, vou considerar isso aqui como sendo a função g de x. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou fazer uma mudança de base. Tá vendo que aqui a base é meio? Eu vou escrever esse logaritmo na base 2. Por quê? Porque eu sei aqui, né, o log de x na base 2, eu sei qual é o esboço gráfico dessa função. Então, escrevendo aqui na base 2, a gente vai obter o seguinte, olha só. Isso é o mesmo que log de x na base 2 sobre log de meio na base 2. Bom, um pouco mais, isso é log de x na base 2 sobre
O log de meio na base 2, isso aí vai dar menos 1. A gente calculou aqui, ó, log de meio na base 2 dá menos 1. Então, sobre menos 1. E aí você colocar dividido por menos 1 ou colocar um menos aqui na frente, olha, é a mesma coisa. Menos log de x na base 2. E esse log de x na base 2, pessoal, é a nossa função f. Então aqui a gente tem, ó, menos f de x. Excelente. Então, olha só, a função g de x, olha aqui, ó, a função g de x é quem? Menos f de x. Tá vendo? A função g de x é menos f de x. Portanto, de acordo com essa observação, para você esboçar o gráfico da função g, conhecido o gráfico da função f, que é esse aqui, olha, basta pegar esse gráfico e refletir em torno do eixo x. Reflete em torno do eixo x. Bom, e aí se a gente reflete esse gráfico em torno do eixo x, a gente vai obter algo mais ou menos assim, olha. Aqui, né? Vem aqui, vem aqui. É só um esboço, tá, pessoal? Refletindo em torno do eixo x, né? Difícil aqui é só o desenho. Não, pronto, algo mais ou menos assim. Então, o gráfico em roxo, né, é o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. E o gráfico em laranja é o gráfico da função g de x é igual a log de x na base meio. Tudo bem, pessoal? Gráfico de uma função logarítmica. Bom, pessoal, e aí, conforme você está vendo aí no material, o gráfico da função f de x igual a log de x na base b. f de x igual a log de x na base b. De modo geral, funciona assim, olha. Se a base b é um número maior do que 1, o gráfico da função é crescente. É como esse aqui que você está vendo. Tem esse esboço, tem esse formato. Agora, se a base b é um número entre 0 e 1, se acontecer o seguinte, ó, 0 menor do que b, que é menor do que 1, é possível provar que o gráfico tem esse formato aqui, ó, esse de laranja aqui. Tá? Então, observa, ó, crescente quando a base b é um número maior do que 1 e decrescente quando a base b é um número entre 0 e 1, conforme você está observando aí no material. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá? Esse exemplo está dizendo o seguinte, o gráfico abaixo representa a função f de x igual a log de x na base 2. Qual é o valor da área achurada? Considere log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48. Então, entendendo nosso problema, pessoal. Olha só, esse gráfico aqui, olha, esse gráfico aqui é o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Observe que o gráfico é crescente porque a base aqui é 2, é maior do que 1, né? Conforme nós discutimos aí, não é verdade? Está pedindo para a gente determinar a área dessa região pintada, dessa região achurada, sabendo que o log de 2 é 0,3 e o log de 3 é igual a 0,48. Tá? Então tá, vamos às contas, né? Ele quer que a gente determine a área dessa região achurada. Bom, vê se você concorda comigo. Essa região achurada, ela se decompõe em dois retângulos. Consegue enxergar? Olha, um retângulo menorzinho aqui, que eu vou chamar de 1, retângulo 1. E um retângulo maiorzinho, esse aqui à direita, que eu vou chamar de 2. Dessa forma, pessoal, dessa forma, a área da região achurada, olha, a área da região achurada vai ser a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2. Todo mundo comigo? Vamos lá. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Olha, para eu calcular a área de um retângulo, eu devo fazer base vezes altura. Então, inicialmente, olhando aqui para o retângulo 1, tá vendo? Olhando aqui para o retângulo 1. Qual é a sua base? A base é 1, né? Aqui é 2, aqui é 3, a diferença é 1. Então, a base é 1. Excelente. E a altura, pessoal? Agora a gente vai ter que determinar a altura desse retângulo. Olha só, pessoal, uma coisa que você não pode esquecer quando você está trabalhando com gráficos é o seguinte: se um ponto pertence ao gráfico de f, se um ponto está sobre o gráfico de f, ele é do tipo x, f de x. Não pode esquecer disso. Se um ponto está sobre o gráfico de uma função f, ele é do tipo x, f de x. Então, por exemplo, se o ponto de coordenadas 2 e 3 está sobre o gráfico de uma função f qualquer, isso está te dizendo que o f de 2 é igual a 3. Não pode esquecer disso, tá? Bom, em vista disso, pessoal, olha só. Vamos olhar aqui para esse pontinho aqui, olha. Olha para esse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Ele está sobre o gráfico de f. Então se ele está sobre o gráfico de f, ele é do tipo x e f de x. Como x aqui é 2, esse ponto aqui tem coordenadas 2
e f de 2. Olha, esse ponto aqui tem coordenadas 2 e f de 2. Bom, e aí não sei se você vai concordar comigo, olha só. A altura procurada, tá vendo? A altura procurada é exatamente a ordenada do ponto, é o f de 2. A altura do retângulo é exatamente a ordenada do ponto, é o f de 2. Então, vamos vir para cá, olha. A base do retângulo 1 é 1, a altura é f de 2. Excelente, mas agora eu vou determinar a área do retângulo 2. Esse aqui, ó. Base também 1, a base também 1. E a altura, para a gente determinar a altura, a gente olha para esse pontinho aqui, olha. Quais são as coordenadas desse pontinho aqui? 3 e f de 3. E a altura do retângulo 2 coincide com a ordenada do ponto, ou seja, é o f de 3, conforme a gente viu aqui no retângulo 1. Tá? F de 3, excelente. Bom, um pouco mais, a área vai ser igual, ó, 1 vezes f de 2 dá f de 2. Mas quem é f de 2? Vem aqui para a função f. Ó. O f de 2 é o log de 2 na base 2. Então vai ser log de 2 na base 2. Mais 1 vezes f de 3 é o próprio f de 3. Mas quem é f de 3? Vem para cá. O f de 3 é o log de 3 na base 2. É o log de 3 na base 2. Um pouco mais, a área é igual. Log de 2 na base 2, isso dá 1. Mais... Agora eu devo calcular o log de 3 na base 2. Mas observe você que o problema deu informações para a gente, né, de logaritmos que estão na base 10, tá vendo? Ele deu o log de 2 na base 10 e o log de 3 na base 10. E aqui a gente está precisando calcular o log de 3 na base 2. O que fazer? Uma mudança de base, pessoal, uma mudança de base. É escrever esse logaritmo como um logaritmo de base 10 mediante a fórmula de mudança de base. Olha, log de A na base B é igual a log de A na nova base C sobre o log de B na nova base C. Tudo bem? No nosso caso aqui, o Czinho vai ser 10. É a nova base ali, que é o 10. Então, em vista disso, log de 3 na base 2 é o mesmo que log de 3 na base 10, que não precisa colocar, sobre o log de 2 na base 10, que também não precisa colocar. Agora você substitui os valores. Olha, a área A vai ser igual a 1, mais o log de 3 é 0,48. Sobre o log de 2 é 0,3. Excelente. A área, então, vai ser 1 mais 0,48 dividido por 0,3, vai dar 1,6. 1,6. E 1 mais 1,6, 2,6. Como o problema não deu unidade, fica assim mesmo, né? 2,6 unidades de área. Tudo bem? Essa é a área da região achurada.